Amém. Graça e paz. Tudo bem? Vamos ficar de pé, por favor. Aleluia. Eu estive esses 2 dias, passei muito mal antes de ontem e hoje. Muita dor na cabeça. E eu ia passar, eu ia passar para frente a oportunidade, mas eu creio que é guerra mesmo. Tenho certeza que Deus tem uma palavra poderosa para nossas vidas. Amém? Carta de Paulo aos Romanos. Glória a Deus. Capítulo 12. Versículo 2. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De pé ainda, Senhor, nosso Deus, Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom e a sua palavra é fiel e verdadeira, é viva e eficaz. E nessa noite, Pai, fala conosco no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar e pode dizer glória a Deus. Isso, pode dar glória para Jesus, que quando a glória sobe, a glória desce e a manifestação do Espírito Santo é certa. Amém? Eu estava falando com o Senhor Jesus esses dias a respeito das nossas vidas com Deus, e Deus falou fortemente no meu coração através dessa palavra, Romanos 12, 2. E eu preparei aqui um estudo, não é nem uma pregação, é um estudo. Romanos 12, 2, ele tem 3 pontos aqui para a gente refletir. O primeiro dele diz: não se conformar com este mundo. E isso é possível quando nós conhecemos os princípios bíblicos, quando nós conhecemos a Deus. Na verdade, não é para se conformar mesmo com esse mundo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E terceiro ponto fala de discernimento da vontade de Deus. São 3 pontos. Primeiro, não se conformar com este mundo. Segundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí sim você vai ter o discernimento da vontade de Deus para nossas vidas. Mas nós só vamos entender isso quando nós entendemos os princípios bíblicos. Quando nós voltamos a viver aqueles mandamentos que o Senhor tem deixado para cada um de nós. Princípios bíblicos, isso são ensinamentos que a pessoa passa a ter desde quando se converte. Os primeiros passos. Os primeiros passos na vida cristã. E viver de princípio é a maneira mais perfeita que a pessoa pode ter para alcançar uma vida cheia de graça, satisfação, alegria e vitória. E os princípios bíblicos nos asseguram 2 realidades. A primeira
diz que não há nenhuma situação provocada pela carne, ou pelo mundo, ou por Satanás, que seja suficientemente forte, a qual o nome e o sangue de Jesus não possa transformar. Abra, por gentileza, Romanos 8:31. Vamos ler aqui. Está falando exatamente. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Do 31 ao 37. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aí continua dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas de todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Você pode dizer glória a Deus? Então, quando nós entendemos a palavra e aplicamos ela nas nossas vidas, nós obtemos as vitórias que Deus tem para nossas vidas. Porque todas as promessas de Deus para nós, elas têm uma condição. Por exemplo, a salvação. Para ser salvo tem uma condição. Para ser salvo é preciso crer e obedecer, porque senão não tem como. Então, é isso que os princípios nos asseguram, uma realidade. A segunda coisa que ele nos garante é que nós entraremos na batalha de maneira mais segura e vitoriosa. Quando nós estamos respaldados, guardados por esta palavra, nós entramos na guerra sem medo, porque nós sabemos que aquele que é por nós, ele é todo poderoso. Então, esta noite, vamos para refletirmos nessa palavra poderosa. Nós entendemos que nós não podemos viver apenas como crentes normais. Nós precisamos ter uma vida ativa. Nós precisamos mergulhar nessas águas. Nós precisamos entender que existem princípios estabelecidos por Deus a serem cumpridos. Porque senão nossas vidas não irão mudar. Isso é possível, essa mudança, quando nós caminhamos passo a passo pelos princípios bíblicos. E o que é princípio? O que é princípio bíblico? Aí vamos lá. Princípio bíblico vem da palavra no grego arche, que significa origem de tudo de onde uma causa procede. Verdade primeira. Vamos lá. Deuteronômio 28. Para você entender como é que Deus trabalha. Deuteronômio 28, versículo 1, bote aqui. Alô? Cadê a mídia? Dá uma glória aí. Amém. Ó, o que é princípio? E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, hoje o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Isto é promessa para quem crê e para quem obedece à palavra de Deus. Levante a mão e diga glória a Deus. Versículo 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão,
quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quem ouve e obedece, obtém vitória. Quanto você acredita, diga amém. E não para por aí. Mateus 7:24, ele compara a pessoa que tem uma vida transformada, uma vida baseada na sua palavra, a um homem prudente. Aqui, ó, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A sua casa está sobre a rocha ou está sobre a areia? Diga glória a Deus. Então, tem muita gente que vem à igreja e passa um tempo, mas a vida dele não muda. A vida dele vai de mal a pior. Qualquer ventinho, a casa cai. A casa não está edificada na rocha. Pois se a casa, quando está edificada na rocha, pode vir o vento, pode vir o fogo, pode vir o que vier, ela vai permanecer firme para a glória de Deus. Esses dias eu fiquei com muita dor de cabeça. Eu estava para desistir, eu não vou pregar. Mas eu glorifico a Deus, pois hoje eu estou aqui certo da minha vitória. O inimigo tem tentado contra nossas vidas, mas ele tem tido prejuízo, ele tem perdido a batalha. Glória a Deus. A Bíblia diz no livro de Josué 1:8. Bote aí, por favor. É princípio. Só é possível ter uma mente radical transformada quando você volta a viver os princípios bíblicos. Josué 1:8. O que está escrito? Ó? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar. Aí a promessa aí. Porque então farás prosperar o teu caminho. E então prudentemente te conduzirá. As promessas estão aí, mas existe uma condição para alcançar elas. Deus não vai colocar as promessas dele na mão de menino, de pessoas que não querem. Agora, Deus é fiel para aqueles que são fiel, para aqueles que entenderam, para aqueles que entenderam que a aliança ou qualquer envolvimento com este mundo não dá certo. Primeira coisa que Deus quer é que a gente saia desse mundo. Egito nunca mais. A nossa mente agora é outra. Não tem como compactuar as duas coisas. Ou é de Deus ou é das trevas. Mas aqueles que são de Deus entendem o recado e tomam a bênção nessa noite em nome de Jesus. Pessoas que se converteram, mas a mente não mudou ainda. Que negócio é esse? Continua com as mesmas brincadeiras sujas que havia quando estava no mundo. A pessoa conheceu a palavra, mas ele continua com as mesmas brincadeiras, os mesmos hábitos, as mesmas alianças, os mesmos envolvimentos. Quem tem a mente radical transformada por Deus, tem nojo desse mundo e entende que nós fomos resgatados com mão forte, para que assim nós também transformados, através do poder de Deus, seremos usados para transformar outras vidas. Estamos aqui nesta terra não porque merecemos, mas estamos aqui pois somos uma escolha perfeita daquele que vive e reina para todo sempre. Diga para o seu irmão que está do seu lado, você é uma escolha perfeita.
O Senhor Jesus disse: não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós outros, para que vocês vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Mas tem muita gente que não despertou para isso. Acha que a vida com Deus é só vir aos cultos. Não, Deus quer lhe usar, Deus quer trabalhar na minha, na sua vida. Isso só é possível quando nós entendemos os princípios. Semana passada nós tivemos aí o pastor Márcio, ele pregou e falou sobre o princípio, e Deus falou muito comigo. No domingo à noite, o pastor Lozada, Deus usou muito ele aqui, e eu absorvi muito as pregações. E Deus falou comigo, fale sobre princípio. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Veja lá. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como do mal. Pelo que, deixando os redimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Amados, eu estou lendo assim porque eu estou 2 anos sem óculos. Mas, queridos, para as pessoas que já são da fé, o alimento é esse. Pessoa que já está na fé não tem desculpas. Você não está tomando mais aquele leitinho, você não é mais um bebezinho, então está na hora da gente despertar do sono. Ou a vida muda ou muda. De duas uma. Tem que mudar. Amém ou não amém? Deus tem esse tratamento para conosco nesta noite. O que nós estamos vivendo só é um pouquinho do que Deus tem ainda para realizar na minha e na sua vida. É palavra profética nesta noite. Glória a Deus. Então, os princípios bíblicos são ensinamentos básicos, verdades eternas, que está na palavra de Deus e devem ser aplicados em todas as áreas das nossas vidas. Em todas as áreas das nossas vidas, sem meio termo. Na área familiar, escolar e etc. Os princípios bíblicos, eles treinam a nossa mente. A palavra de Deus, ela treina a nossa mente, para que nós venhamos discernir o bem do mal, o certo do errado. Ah, mas eu não sabia. Não sabia. Queridos, nós precisamos ter a consciência de que se estamos vivendo o que estamos vivendo graças a nossas atitudes. Mas esta noite é noite de mudança de Deus para mim e para a sua vida. Estes princípios bíblicos, eles são válidos. Eles são válidos para qual tipo de pessoa? Ou como identificar uma pessoa que está vivendo os princípios? Os princípios são válidos para todos os que praticam. Mateus 7, 24. Não é o que está escrito agora que nós lemos ali? Mateus 7, 24. Os princípios bíblicos são válidos para todos os que os praticam. Jesus diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, ele compara a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha.
Os princípios bíblicos são válidos em todo o tempo. Não só é agora, em todo o tempo. Esta palavra, ela é eterna. Os princípios bíblicos, eles são válidos em todo o tempo. Marcos 13:31 diz: passará-se o céu e a terra, mas as minhas palavras hão de passar. Isso significa que a promessa que Deus fez na sua vida não está demorando, não. Ela vai se cumprir no seu tempo. Acalma o seu coração, continua firme, continua buscando, continua acreditando. Deus está te vendo. Deus está te vendo aí. Não sei se você já aconteceu com algum de vocês, está em algum momento e você se sentir assim, tão sozinho, que você diz: não é possível, Deus não está comigo. Aí eu digo para você que o Salmo 145, versículo 18 diz: perto está o Senhor daqueles que o invocam. Ei, perto está o Senhor daqueles que o invocam, e o invocam em verdade. É preciso invocar o nome do Senhor, é preciso clamar a Deus em busca de resposta. Levante a sua mão e tome posse da sua vitória nesta noite. Os princípios bíblicos, eles são válidos em todo lugar. Deuteronômio 28:3 diz: bendito serás ao entrar e ao sair. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Não tem lugar, qualquer lugar que você tiver, o negócio vai ficar favorável. Quando a gente vive a vontade de Deus, não tem tempo ruim. Aonde eu colocar a planta dos pés, o negócio vai ter que mudar de cenário. Na verdade, a bênção está sobre mim, sobre você. Quantos tomam posse disso? Diga glória a Deus. Porque tem crente que não toma posse disso ainda não. É promessa de Deus para a vida daqueles que entenderam esta palavra. E quem absorveu ela e quem vive ela. Tudo aquilo que você for fazer vai prosperar. E será bem sucedido. Amados, eu vou ser sincero, eu creio que em breve o Senhor voltará. Na verdade, nós estamos passando uns dias aqui. Em breve iremos voltar para casa. Mas eu quero dizer para vocês, enquanto estivermos nesta terra, o desejo de Deus é que eu e você brilhemos nesta terra aqui. E que o mundo olhe para mim e para você e veja a glória de Deus. Agora o diabo quer que você fique aí um coitadinho, que eu não estou aqui nessa terra para isso, para aquilo, que estou esperando Jesus voltar, porque eu estou esperando o Senhor Jesus voltar, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer raiva ao diabo. Vou tomar posse daquilo que Deus deu para a minha vida. Eu não sou um derrotado. Eu não sou derrotado, você não é uma derrotada. Diga graças a Deus por isso. Mas isso só é possível quando nós vivemos de princípios. Quais são os princípios? São tantos. Caráter, mordomia, autogoverno, auto-aliança, semear e colher. Por exemplo, caráter. Um princípio, caráter. Aí a gente, mas o caráter, o que é caráter? Caráter são um conjunto de qualidades ou defeitos que qualquer indivíduo tem. Mas a questão é, será que o caráter dele é bom ou mau? Mas sabemos se o caráter é bom ou mau pelas características. Por exemplo, a pessoa que é um mau caráter, ele tem um hábito de mentir. A pessoa conhece a Deus, conhece a sua palavra, mas ele vive num hábito da mentira. Isso é impossível. Ele é um mau caráter. Ele não vive os princípios. Não foi transformado ainda. Romanos 12:2 não ainda se cumpriu na vida desta pessoa. Então, pessoa de mau caráter tem o hábito de mentira, hábito do engano,
de trazer más conversações, do roubo, da inimizade, do ciúme, da porfia, da imoralidade. Isso é tudo coisa do mau caráter. Mas quais são as características de um bom caráter? Aí vem os frutos do Espírito. É amor, é bondade, é verdade, é mansidão, domínio próprio. Diga graças a Deus. Então, nós precisamos, queridos, entender que os princípios bíblicos são válidos em todo lugar, como nós lemos. Você pode estar aqui no Rio de Janeiro. A bênção está contigo. Você pode ir lá para o meu Ceará, que eu estou pensando em ir lá em julho. A bênção vai estar contigo. Aonde você colocar o seu pé, como eu já falei, ela chega juntinha, sem atrasar um milésimo. Sabe por quê? Porque fiel é esta palavra. Fiel é esta palavra para com você que entendeu. Diga amém. Aleluia. Então, o que vai acontecer na vida de uma pessoa que vive os princípios? Quais são os resultados? Quais são os resultados? Primeira coisa, mente renovada. Romanos 12, 2. A mente só é possível ter essa renovação quando ele entende os princípios. Porque os princípios eles moldam o caráter do ser humano. Os princípios, eles transformam. Os princípios bíblicos, eles tiram o lixo velho da mente do homem e da mulher e colocam a mente de Cristo, daquele que reina, que vive para todo sempre. Só é possível uma renovação de mente através da palavra santa, pura, genuína, palavra de Deus. Não conheço outra forma. A segunda coisa, resultados de uma vida de princípio. A segunda coisa, discernimento espiritual. Hebreus 5, coloca aí por favor. Discernimento espiritual, Hebreus capítulo 5, 13 e 14. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. O outro versículo, 15. Versículo 15, Hebreus 5, 15. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para o discernir tanto o bem como o mal. O cristão, ele sabe que ele precisa conhecer a verdade para não ser enganado. O diabo não vai enganar quem conhece a Deus. Pode até tentar. Mas quando a coisa ruim chega ali, negócio estranho, você vai dizer, eu estou vendo que não é normal isso aí. Você está tentando passar aqui como coisa boa, mas eu já senti aqui, porque aqui dentro está o Espírito Santo. O Espírito Santo é o antivírus do crente. É. Computador tem um antivírus, né? Qualquer ameaça... Aqui não é diferente. O Espírito Santo, ele é o antivírus. Qualquer coisa maligna que chegar, ele alerta. Você tem consciência e sabe que aquilo é errado. Você vai dizer assim, está repreendido no nome de Jesus. Aqui não, a casa aqui é morada de Deus. Então, amados, precisamos mergulhar nos princípios e entender que é impossível ter uma vida bem-sucedida de uma outra forma, a não ser vivendo os princípios, praticando os princípios. Não é só, eu conheço a palavra de ponta a ponta. Conhece, mas não vive os princípios, não vai acontecer nada. Pode ter o conhecimento que tiver, mas se não obedecer às regras, não vai obter vitória. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus.
já estou terminando, tá bom? Pastor Marco pregou um pouquinho, foi benção pura. Pastor Marco é carioca? Cadê ele? É, Pastor Marco. Paulista. Veio o paulista, desceu aqui no Arraial, mandou um fogo santo. Aí chega um cearense agora, com a história de princípio, fogo no cão, para lá, para cá. E nós vamos sair daqui entendendo que é assim que funciona. Mente renovada só é possível através dos princípios. Para que essa mente renovada? Eu anotei aqui. Vou voltar aqui para concluir. A mente renovada, ela traz uma mudança no estilo de vida da pessoa. Primeiro ponto que eu falei naquela hora, não se conformar com este mundo. O versículo condena a imitação de comportamento e dos costumes mundanos. Não tem meio termo, é ou não é. Transformação pela renovação da mente. A mudança de vida não ocorre através da transformação física, mas sim através da renovação de mente. Um processo de pensamento e compreensão que nos capacita a viver conforme a vontade de Deus. E uma outra coisa, quando nós somos transformados, nós temos o discernimento de Deus, do certo e do errado, do bem e do mal, e não seremos mais enganados. O resumo, Romanos 12:2 é um chamado à mudança de vida, não através da conformidade com o mundo, mas pela renovação da mente. Agora deixa ele falar uma coisa, a mente só vai mudar se a gente deixar Jesus tirar todo o lixo velho para poder ele entrar, e aí sim haverá uma mudança radical. Porque tem pessoas que carregam na mente coisas de passado, pessoas que tiveram traumas na infância, e aí já é uma outra questão, já é problema da alma. E essa mente, a pessoa quando não consegue se libertar de traumas, de mágoas, essas coisas, tudo isso atrapalha. Então é necessário deixar Deus arrancar isso da mente, para que a gente possa receber o novo de Deus. Isso só é possível através da sua palavra. E quando se compreende isso, diga glória a Deus. Eu queria lhe chamar aqui na frente, nessa noite. Você ouviu essa palavra. Você está aqui, diz, pastor, eu estou aqui. Mas eu preciso ter essa mente renovada. Eu preciso ter esse discernimento espiritual. Eu preciso entender a chamada de Deus na minha vida. Eu queria lhe chamar para você vir aqui à frente. Eu vou estar orando agora. Eu queria chamar aqui os pastores que estão aqui. Nós vamos estar orando esta noite. Orando para que Deus possa fazer esse mover sobrenatural na nossa mente, na nossa alma e no nosso corpo. Porque tem pessoas aqui que ainda não conseguiu tirar o lixo velho do passado da mente. Tem essa guerra, essa agonia. Não conseguiu ainda. Pensamentos negativos, falta de fé. Isso é maligno e essa noite vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Tem que ser sincero com você e com Deus. Não se engane não, pode vir aqui à frente. Eu sei que tem pessoas aqui assim. Tem pessoas de ministério assim, que estão na guerra. Isso é o diabo querendo lutar para destruir a pessoa. Eu queria lhe chamar, vem aqui na frente. Chamar toda a igreja, pode vir aqui à frente. Nós vamos orar para a gente encerrar. Amém? Chamar o pastor Marco aqui para poder fazer o barulho santo e a gente concluir. Então, como eu falei, queridos, a mente de Cristo
ela transforma o mundo. Agora, a mente do mundo destrói a pessoa. Se a sua vida não está tendo mudança, é porque a sua mente continua a mente ainda do velho homem. É necessário que Cristo entre na mente. Aqui eu não estou aqui mandando palavra aqui direcionada a ninguém. Esta pregação é para mim, é para todos. Eu preciso que Jesus entre na minha mente. Esses hábitos do mundo, esses hábitos do passado, essas coisas ruins, elas precisam ser arrancadas da minha mente. Eu preciso ter uma mente radical, transformada por Deus. Eu preciso ver a glória de Deus na minha vida. Você que está aqui, vem aqui na frente. Eu preciso ver e acontecer na minha vida nesta noite, através dessa palavra. Você vai ser tocado no nome de Jesus. Porque essa palavra não é minha, ela é de Deus. Ela é viva e eficaz. Ela não volta vazia antes de produzir o resultado a qual ela for mandada. Quantos tomam posse, diga graças a Deus. Vamos entrar em oração.